santo. Então não é uma questão só de esforço, porque ser aprovado não é uma questão que depende só de mim. Eu respondo com fé a um chamado que Deus me deu através da pregação da palavra e convencido pelo Espírito Santo de Deus. Você e eu, por natureza, jamais quereríamos deixar de pecar, porque o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Ninguém precisa receber aula para ser pecador, porque nascemos com uma natureza pecaminosa. E o que é que nos faz estar aqui? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus entrou na sua vida, te lavou, te purificou. A Bíblia diz no Salmo 40 que Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e agora colocou esse cântico na nossa boca. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja. Quando Jesus mandou aqueles seus discípulos de 2 em 2 para evangelizar, eles, quando voltaram, trouxeram o relatório e disseram assim: Senhor, o Senhor precisava ver como os demônios se sujeitavam a nós. O Senhor precisava ver o tamanho da obra que nós realizamos. O Senhor precisava ver o tamanho da explosão de milagres que aconteceu. Como dizem os pregadores aí, né? Quebrou tudo naquela missão. Então eles chegaram trazendo um relatório como os pregadores modernos, pastor Dário. Quebrou tudo. Aconteceu coisa demais. E o que Jesus falou para eles? Falou: vocês não viram, mas eu vi como Satanás desceu como um raio, com grande fúria. Agora, não fica alegre porque os demônios se sujeitam a vocês, não. Porque eles deram um show. Imagina um tempo de grande magia, de grande feitiço como era naquela época. Os demônios se sujeitando a eles, como é que eles se sentiram, né? Se sentiram grandes, se sentiram cheios, se sentiram poderosos. E Jesus falou: não, ninguém deve se alegrar porque milagres acontecem no seu ministério. Talvez você veja um relatório positivo para esta convenção, com muitas almas salvas, com muita prosperidade, com muita porta aberta. Pode se alegrar por isso também, mas esta não é a causa principal do seu ministério, porque de nada adianta ele percorrer uma carreira inteira e no final ser reprovado. Jesus diz: vocês devem se alegrar antes de expulsar demônios, porque o vosso nome está escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser aprovado diante de Deus é ter o nome escrito no livro da vida. E quem foi que escreveu o meu nome e o seu no livro da vida? Não fui eu. Eu respondi esse chamado com fé. Fé na obra de Cristo. Bem, eu preciso fazer uma ilustração aqui para ajudar. Preciso de 4 obreiros aqui rapidamente, para a gente ajudar essa questão. Aprovado diante de Deus. 4 obreiros, você, pastor Donato. 4 obreiros, 4 pastores aqui na frente, rapidamente. Não vou constranger ninguém, não, fica tranquilo, tá? Só para me ajudar aqui: 4 obreiros, 4 irmãos. Muito bem, muito bem. O senhor fica aqui, pastor, nessa posição. O senhor vai representar Deus, segundo pastor aqui, o seu nome. Silvano, chega para cá. O senhor vai representar Jesus aqui. O senhor, mais para cá. O nome do senhor? Gesiel, o senhor vai representar o homem natural, pecador. Não tem mais pecado. Tá bem? O senhor? Danilo vai representar o Espírito Santo aqui, certo? O Espírito Santo. Vamos precisar de mais um pastor, mais um obreiro, rapidamente. Muito bem, mais um. E o senhor vai representar o obreiro, o pregador do Evangelho. Então, para a gente entender, aqui está Deus, certo? Aqui está Deus, aqui está Deus, aqui está Cristo, o Espírito Santo é você, chega para cá, o homem natural está lá, e aqui está o obreiro, o pregador. Porque a temática é ser aprovado diante de Deus. E às vezes a gente pensa que ser aprovado diante de Deus, a gente tem que fazer um monte de coisa, né?
A gente vai fazer um monte de coisa. E aí eu gostaria de já entrar no segundo tópico disso. Você segura essa informação, diga comigo: piedoso e penitente. Tem esses dois tipos de pessoas na igreja, o piedoso e o penitente. Tem diferença de piedade para penitência, sim ou não? Muito bem. Então é isso. Deus está aqui. A Bíblia diz que Deus não pode ser acessado. Paulo escreve dizendo que ele habita na luz inacessível, onde o homem nenhum pode chegar. Mas ele se fez conhecer o mundo através de Jesus. E aí Jesus veio e morreu no meu lugar. Quem é o pecador? Eu sou. Então dá licença aqui, o Espírito Santo, certo? Fica mais para cá, de frente aí. Então o senhor fica aqui e o senhor vem para cá, certo? Vem para cá, mais para cá. Então, para o homem acessar Deus, sai daqui um pouquinho. Antes de Jesus, o que o homem fazia? Sacrifícios o tempo todo. Esses sacrifícios, eles eram temporais, eles não conseguiam trazer a resposta definitiva. O homem não conseguia viver a graça de Deus de forma definitiva sem o sacrifício de Cristo. Agora ele entra aqui no meio. Então, esse homem, depois de Jesus, ele consegue acessar Deus através de Jesus, certo? Então, como é que o pecador consegue se apresentar e ser aprovado diante de Deus? Sem Jesus, dá para ser aprovado, sim ou não? Não dá para ser aprovado. Eu só posso ser aprovado através de Jesus. Então, um homem no Velho Testamento era como se ele tentasse subir uma escada para chegar até Deus. Vem para cá, Jesus. Então Jesus está aqui. O que Deus faz? O Senhor está tentando vir para cá o tempo todo, mas o Senhor não consegue. Por quê? Porque esse Deus é santo e habita na luz inacessível. Então você não consegue lançar luz no seu caminho para chegar a Deus, porque você está perdido. Agora, quando Jesus vai, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como que eu acesso a Deus? Através de Jesus. E qual é o papel? Como aqui esse homem pode chegar a Jesus? Ele já morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Para isso, nós temos que ter o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está aqui em pessoa. Então ele vai usar quem? Ele vai usar o pastor, o obreiro, o crente, o irmão, para chegar até você e levar a mensagem. O Espírito Santo vai dar a ele a mensagem, a palavra, para que ele possa alcançar o pecador. Então qual é o papel nosso aqui na igreja? Nós somos os proclamadores das boas novas do Evangelho. A Bíblia diz assim: eis aqui, João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual é a mensagem que o Senhor vai pregar para o pecador? Chega aqui. O Espírito Santo já me deu, o Senhor tem vida. O Senhor vai falar o quê? O Senhor vai falar de regra de igreja, de costume. O Senhor vai pregar o quê para ele? Jesus salva, cura e liberta. Pronto, e apresentar Jesus. A obra de Jesus está resolvida, sim ou não? Não, a obra do Calvário está resolvida, sim ou não? Sim. Pronto, ele diz: está consumado. A obra está acabada. O véu do templo não rasgou de alto a baixo. O ser humano não tem acesso agora ao lugar que era exclusivo do sumo sacerdote, que era um rito de uma vez por ano. Então, por que nós ainda vivemos em penitência? Se ele nos salvou, se ele abriu a porta para a gente viver uma vida de piedade e não de penitência, por que a gente não entende que já somos filhos e como filho nós somos herdeiros? E a Bíblia diz que ele preparou boas obras para que a gente ande nela. Então o Senhor pregou, ele aceitou Jesus. Agora, para o Senhor vir de frente para Deus aqui, para o Senhor se apresentar a Deus e Deus lhe aceitar, qual é a identidade? Se o Senhor apresentar a sua velha identidade, ele vai te receber? Não, porque você está diante de um Deus santo, perfeito. A Bíblia diz assim: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Esse aqui não tem acesso a esse se não for através desse.
acesso a Ele. E a obra desse aqui, tem alguma coisa para fazer? Não, está pronta. Ele já pagou o preço por você. Ele já te deu acesso a esse. Então, o que você precisa fazer? Se apresentar a este em nome deste. Eu sou pecador, não consigo. Eu digo, Pai, mas é no nome desse que eu vou ao Senhor. O Senhor é meu Pai, o Senhor já me deu uma herança, o Senhor já pagou o preço. Não é por penitência, não há nada que eu faça que consiga chamar a tua atenção, mas o sacrifício dele consegue chamar, porque a Bíblia diz que o sacrifício dele é perfeito, ele é propício, Deus recebeu. Então eu me apresento a Deus através de Cristo Jesus. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele preparou as boas obras para a gente andar nelas. Agora vocês três podem sentar, deixa só eles dois aqui, obrigado. Deixa só eles dois. Aí o texto diz assim na carta aos Efésios, capítulo 2: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele preparou as boas obras para quê? Para a gente andar nelas. Amém? E quais são as boas obras que Deus preparou para a gente andar? Então agora aqui está Cristo, aqui um pecador que foi salvo, liberto, purificado do sangue de Jesus. E ele acessa a Deus através de Cristo. Aí a Bíblia diz assim que eu tenho que andar nas pisadas dele. Eu tenho que acessar Deus através de Cristo. Eu sou obreiro, sou pastor, sou crente, lavado e remido do sangue de Jesus, e eu acesso a Deus através de Cristo Jesus. O preço para perdoar o meu pecado ele já pagou. É através da identidade de Cristo que eu chego a Deus. Eu acesso esse Deus inacessível através de Jesus Cristo. E a obra que Jesus Cristo fez é boa, sim ou não? É boa, é perfeita. Então o que eu devo fazer? É só andar nas obras que esse aqui já fez. E qual foi a obra que Jesus fez? Diga comigo: amor, perdão, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. Graça, benignidade, perdão são coisas de Deus. Então eu fui chamado para andar em que boa obra? Para andar em perdão, em amor, em santidade, em honra. Lealdade é uma obra boa, fidelidade, fé, compromisso com Deus, serviço na igreja. Tudo isso é obra boa. Eu fui chamado para caminhar nesta obra. E aí sabe o que acontece? O piedoso entende isso. O penitente não entende, porque ele acha que são as obras que ele faz que vai chamar a atenção deste. Não são as obras que eu faço que vai chamar a atenção deste. Tu pode ter trazido um relatório aqui brilhante como pastor, como obreiro. Você pode colocar fogo, irmão, naquele ciclo de oração. E as pessoas dizem: nossa, quando você não está aqui é diferente. Quando você está aqui, o fogo pega, a coisa acontece. Ei! Mas não é você que faz isso. É a graça dele que está em você que opera essas coisas. Caminhar no poder de Deus é uma obra que ele preparou. E o que eu devo fazer? Glorificá-lo. Porque ele deu a mim o privilégio de fazer parte. Eu que não estava dentro, eu estava fora. Ele me colocou para dentro, preparou um caminho, uma plataforma para que eu possa andar nessa plataforma. Então eu tenho o privilégio de acessar Deus através de Cristo Jesus. E aí sabe o que acontece? O dele é aprovado diante de Deus. Como é que eu sou aprovado diante de Deus? Em Cristo. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mas assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as obras velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em sua vida. E aí o que acontece? Eu estou aqui em Cristo, mas de vez em quando murmura, sai para cá, sai do caminho, de vez em quando mente, de vez em quando faz uma coisa errada. O que é isso? Obras más.
obras do velho homem. Não tem como ser aprovado por Deus caminhando numa plataforma, num caminho, numa obra que não é a obra de Cristo Jesus. Então a gente vem para uma convenção como essa, ouve tantas coisas, mas eu preciso levar para a minha vida a essência. Se você sair daqui querendo entender quem cantou mais bonito, quem pregou mais bonito, quem pregou melhor, não teve valor para nós, porque isso aqui não é uma competição, isso aqui não é um desfile de modas, isso aqui não é um espetáculo para a gente desfilar o nosso ego e fazer apresentações. Isso aqui é uma reunião de santos que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e que foram aprovados por Deus através desse aqui, Jesus Cristo. Por isso ele é o nome que está sobre todo nome, somente ao nome dele seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Pode sentar vocês dois. Deus abençoe. Eu não posso ser aprovado por Deus se não for através de uma vida de piedade em Cristo Jesus. Antes de eu me converter, paguei muita penitência, né? Porque a piedade ela tem a ver com amor, ela tem a ver com o fruto do Espírito, com benignidade, com bondade. A piedade é aquilo que Jesus falou: vinde a meus cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A piedade é uma vida leve. Pode ser uma vida de sofrimento, sim, que é a outra parte que nós vamos falar sobre os processos, mas é uma vida leve. Deus não veio trazer peso. A Bíblia diz lá em João que os mandamentos não são pesados. Então não é sobre peso. A gente tem muito essa cultura do pagar o preço, né? Do pagar o preço. O pastor Joabes trouxe uma palavra ontem aqui sobre os hinos de sofrência, né? Muitas vezes a gente está cantando canções e trabalhando em nós uma cultura que parece que ser crente, que ser obreiro é uma coisa pesada demais. Parece que ser pastor é uma coisa terrível. Parece que ser pastor é uma coisa, a última coisa que se deveria fazer. Não. Quem criou, quem inventou, quem planejou, quem realizou foi Deus. A Bíblia diz que Ele mesmo deu, é Ele que dá pastores. Ser pastor é fazer parte de um grupo seleto de Deus que Ele escolheu para servir a igreja dele aqui na terra. Então ser pastor é honra, é privilégio, é graça, é favor de Deus. Então, independente de você estar tendo sucesso, aplauso do seu ministério, o seu ministério não é medido por aplauso, o seu ministério é medido pela fidelidade, pelo caráter, é se tem Cristo nele, é se você está andando na boa obra que Ele preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Pastor Júlio, fechei os 30 minutos. Temos a segunda parte, se o senhor quiser.